Batalha do Armagedon, um dos maiores eventos escatológicos da nossa Bíblia. Nós estamos vivendo ele? Sim ou não? Fique nesta aula e saiba mais. A paz do Senhor Jesus, meus caros irmãos, aos professores da Escola Bíblica Dominical, sou o evangelista Crisley. Nós vamos para mais esta lição, uma pré-aula, da nossa revista, A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Não esqueça de nos ajudar curtindo, comentando e compartilhando este vídeo. Assim você fará a expansão deste trabalho, o alcance maior de muitas vidas e assim também podendo proporcionar uma melhor escola dominical para os nossos irmãos espalhados por todo o país. Entre nesse canal, assista às palavras pastorais, assista também os nossos vídeos a respeito da obra missionária e também nós temos aí uma nova série aí, Descomplicando a Bíblia. Nós pedimos que acesse, assista e não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Hoje nós estamos na lição de número 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Então falaremos aí um assunto, podemos dizer assim, pré-escatológico, Uma profecia que está para se cumprir. Esta lição, ela de hoje, ela é mais atual do que nunca, entrando no âmbito da nossa geopolítica mundial, e nós iremos entender o contexto que nós estamos vivendo atualmente e dentro desse contexto atual também onde está a profecia de Ezequiel no capítulo 38 e versículo de número 39. O texto áureo, ele está localizado aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, que diz assim, E sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para juntar em batalha. Nós vamos ver aí a profecia em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 8, já nos apresentando este nome aí. A verdade prática, que está dizendo assim, a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Sabendo nós que o povo de Israel há de ter vida espiritual com o Senhor, todo estudante da palavra de Deus sabe que no momento Israel não tem uma vida espiritual com o Senhor, pois não há reconhecimento de Cristo em Israel como nação. Então, se nós observarmos a profecia de Ezequiel, capítulo 37, que no decorrer dessa lição a gente pode pincelar um pouco só para contextualizar o que a gente está falando, vai ser um pouco mais fácil de entender o que nós estaremos estudando no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. A leitura bíblica aí que estará localizada aqui em Ezequiel, capítulo 38, no capítulo 39, o professor em si que vai preparar a sua aula, leia os textos completos para que haja uma melhor contextualização, da nossa aula, ao professor que também acompanha esta pré-aula, para que seja melhor identificada a profecia de Ezequiel. Os objetivos, que eles são muito importantes para o professor e você também, aluno que está nessa pré-aula: identificar Gog, identificar Magog, explicar o contexto escatológico da profecia. A introdução, ela diz assim, a profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nesta lição veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora com Israel no centro do noticiário mundial, eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia dos fatos. O tópico 1 aqui
vai estar falando sobre a identidade dos povos invasores, parte 1, ó, os invasores. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, no fim dos dias, depois da restauração do Estado de Israel. Isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon, capítulo 16, versículo 16 do Apocalipse. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog são os da Banda do Norte e outros grupos do norte da África, como Etíope e os de Puti. O capítulo 39 descreve que a derrocada de Gog e os seus confederados. Essa informação geográfica é vaga e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e a multidão dos povos que estavam ali. Neste texto 1 aqui, a respeito dos invasores, nós já vamos começar a enxergar um grupo de invasores vindo do norte aqui, como nós estamos vendo aqui no versículo aqui de número 38 do capítulo, o versículo 8 do capítulo 38 e o versículo 16 do capítulo 38 também. Nós vamos ver que um dos grupos invasores será um confederado do norte, né? Quando nós falamos do norte, norte da África, o norte da África é onde tem ali o Egito, onde tem a Etiópia, países que são próximos, né, à nação de Israel. E nós vamos ver que no decorrer desta lição nós vamos entender que há uma coalizão de nações. E nesse primeiro texto que nós estamos lendo aqui, os primeiros povos aqui nós conseguimos enxergar são aqueles que vêm do norte ali, como a Etiópia. Para compreender aqui, ó, compreendendo a profecia, o discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época, do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que viveu o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais. Quando possível, isso tornará a profecia compreensível e mais vivida em nossos dias. Vamos contextualizar aqui a situação, né, para que a gente entenda. Se a gente ler a profecia de Ezequiel, capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos, nós vamos ver aqueles ossos espalhados por um grande vale. Isso é consenso em todo estudante da Bíblia. E o vale é o mundo, os ossos são Israel. E nós vamos ver que na invasão do general Tito, né, no ano 70 em Israel, o povo israelita é expulso, né, da sua terra, se espalha por todas as nações, como aqueles ossos secos sem vida espiritual, pois não há um reconhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, como até hoje o povo judeu, em sua totalidade, eles acreditam que há um Messias que ainda irá vir. Então nós vamos ver que a profecia de Ezequiel ela vai dizer que os ossos vão começar a se ligar, vai criar nervos, vai criar tendões, o corpo vai ser recoberto de pele. Ou seja, nós vamos ver que os eventos que vai acontecer principalmente na Segunda Guerra Mundial, né, com o Holocausto dos judeus, onde os judeus que estavam na Alemanha, na Polônia, nos países ocupados pelas forças do eixo, proporcionaram para que a ONU, né, as Nações Unidas ali, principalmente na pessoa dos Estados Unidos da América, permitissem que Israel voltasse para sua terra num grande movimento sionista. E no ano aí de 1948, se não me falha a memória, foi declarado o novo Estado de Israel. Então, primeiro, a gente tem que entender que Israel agora é uma nação desde 1948, né? O país está lá, só que continua sem uma vida espiritual. Mas nós vamos enxergar a sequência do capítulo 37, 38 e 39 de Ezequiel, que nós já vivemos o capítulo 37, só está faltando aquele corpo criar o fôlego de vida, que é a vida espiritual com o Senhor, né? Criando a vida espiritual, aí nós iremos enxergar o que vai acontecer, que essa vida espiritual só vai ser gerada após o arrebatamento da igreja.
E ao mesmo tempo nós estamos num consenso aqui dos estudiosos que esta guerra aqui contra Gog e Magog, ela é pré-arrebatamento ou muito breve pós-arrebatamento, ou seja, é um período muito curto. E dentro do contexto da lição que nós estaremos falando hoje, dá para se crer que nós estamos muito perto de enxergar esta profecia acontecer. O Gog aqui, o nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas escrituras. Um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia, 1 Crônicas 5:4, e na revolta de Satanás contra Deus e o seu povo depois do milênio, Apocalipse 28. Como outro acontecimento, tais nomes em Apocalipse são emprestados em Ezequiel 38 e 39. A enciclopédia judaica identifica Gog, o rei Giges, também conhecido como Gogo da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos. Mas a descrição profética parece indicar um título como Faraó no Egito, Shah na antiga Pérsia, César em Roma e não o nome pessoal de alguém, ou seja, um título de liderança, né? Aí nós vamos enxergar mais algumas nações aqui. Nós vamos ver a Turquia, nós vamos ver aqui também a Pérsia, hoje, desde 1935, conhecido como país do Irã. E se nós observarmos a guerra hoje que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, que tem total sentido com o que nós estamos falando hoje, nós vamos ver que há um grupo de países que, ideologicamente falando, eles são muito compactuados ou têm uma grande afinidade. Nós iremos enxergar, por exemplo, como a China, onde há um grande rumor ali da invasão chinesa ali a Taiwan. Nós vamos ver também o Irã, que por muito tempo ali tem trabalhado a questão nuclear. Nós vamos ver a própria Rússia. E aqui entra a Turquia. Se nós observarmos aqui, eu vou procurar, a gente vai procurar depois na descrição do vídeo, colocar a reportagem aqui que eu vou usar aqui nesse momento para falar com você, professor, e você, aluno. Nós vamos ver que houve uma resistência da Turquia, né, para a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, até mesmo colocando em risco a sua própria participação ali na OTAN da Turquia. E nós vamos ver aqui uma reportagem do Bloomberg que vai dizer: Turquia está buscando adesão à Organização da Cooperação em Xangai, liderada pela China, enquanto o presidente Erdogan tenta forjar alianças com países amigos do leste. Os países amigos do leste aqui falado aqui nessa reportagem é todo aquele antigo bloco da União Soviética, né? Formado ali por Rússia, Azerbaijão, Bielorrússia, Belarus, Armênia. E nós já conseguimos enxergar aqui nesta reportagem o que a profecia nos traz. Então nós vamos voltando aqui, recapitulando. Os países ideologicamente aqui descritos na profecia que está em Ezequiel são o Irã, né, a antiga Pérsia, a Turquia, que já tem buscado estreitar laços políticos com a China, que é outro país mais ao leste, e também a própria Rússia, né, a antiga União Soviética. E a guerra da Ucrânia, ela está nos trazendo esta visão aí. Alguns países como as forças da OTAN e Israel, que já rechaçaram e já mostraram a sua indignação com esta guerra aí entre Rússia e Ucrânia. Nós já ouvimos algumas declarações até mesmo do presidente da Rússia, né, referente às declarações também do premier de Israel. E isto é um ambiente fervente para uma guerra. Não sabemos qual a proporção dela, porque vai depender dos próximos casos. Mas nós vemos que esta profecia de Ezequiel, ela tem muita chance de ser para um breve momento. A síntese do tópico 1 o capítulo 39 de Ezequiel descreve a derrocada de Gog e os seus confederados,
Gog se refere a um líder semelhante a Faraó, Chá ou César. O texto 2, sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Magog é o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas o incluem como os habitantes do Cáucaso, procedentes de Gomer. O historiador Flávio Joséfo, judeu, identifica Gog como citas, um conjunto de etnias nômades que vivia na região do norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Então vamos lá. Os povos do Cáucaso, que fazem parte da antiga União Soviética, e alguns deles são aqui, ó, Geórgia, como a gente já falou, ó, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, partes da Rússia, Turquia, Irã. Países que fazem região do Cáucaso ali, conhecido pelos seus campos petrolíferos, né? Onde houve grandes batalhas na Segunda Guerra Mundial a respeito desses campos de petróleo. E nós estamos vendo aí nesse momento na guerra da Rússia, né? Para a gente ser mais contemporâneo naquilo que a gente está falando e mostrando a profecia acontecendo. Nós vamos ver, por exemplo, que a Rússia, que tem grande controle do gás natural e até mesmo a questão petrolífera, né? Por isso até mesmo o aumento dos combustíveis no nosso país. Por quê? Porque o controle do Cáucaso, né? Uma região de petróleo, onde a Rússia ali, ela cortou o fornecimento ou reduziu o fornecimento a muitas nações europeias, e isso tem inflacionado o mercado nessa questão petrolífera aí. Então, temos aqui os países que são favoráveis à Rússia ideologicamente, importantes como o Irã, né? E também como Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia e assim por diante. A profecia está aqui, né, de Ezequiel, há 2.600 anos atrás Ezequiel falava sobre isso, e nós hoje estamos sendo o povo contemporâneo que está enxergando, que está vivendo um período muito semelhante à profecia, ou assim podemos dizer que a própria profecia acontecendo aí diante dos nossos olhos. Sobre a identidade dos povos invasores, aqui o texto 2 vai dizer aqui, ó, Meseque e Tubal. Tubal e Meseque são dois dos 7 irmãos, filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madá e Javã, e Tubal e Meseque e Tira, Gênesis 10:2. Esses dois jafetitas deram origem a Tabal e Muzique, reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia. Segundo inscrições assírias, nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé, Togarma, filho de Gomer. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé e ele é identificado desde a antiguidade com o povo do Cáucaso. Então são esses países que hoje, alguns deles já são pró-Rússia ou são simpáticos à Rússia. A coalizão de Gog aqui, o texto 3, ó. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, persas, etíopes e os de Put, com ele todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para Etiópia e Put para Líbia. Ambos, Cush e Put, são descendentes de Cã, filho de Noé. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, que hoje é conhecido como Irã, né? A Ásia Menor, as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para o Irã em 1935, como eu já tinha citado aqui no decorrer da nossa lição. E nós vamos ver aqui que na profecia vai falar a respeito de Meseque, né? Magog, Meseque e Tubal, comunidade dos estados independentes, conhecidos também como a antiga União Soviética, formada por Rússia, Azerbaijão, Armênia, Bielorrússia, a própria Ucrânia e assim por diante. A síntese do tópico 2 é: no livro de Ezequiel,
Magog aparece como um lugar, um território. Sobre texto 3, né? Sobre o contexto escatológico, Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tual, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Giges da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vida. Então nós vamos ver que a profecia em si, ela vai mostrar a invasão, ela vai mostrar a questão da guerra, só que também a profecia ela já deixa bem claro, seja o que for que acontecer, Deus dará vitória a Israel. Quem conhece um pouco mais de história, nós vamos lembrar que no ano de 1967, se não me falha a memória, na guerra conhecida como Guerra dos 6 Dias, onde um grupo de países ali do Oriente Médio forjaram uma aliança para atacar Israel, e a proporção de soldados era 50 do inimigo para 1 de Israel, acabou ali nesse período curto que Israel alcançou a vitória. Até porque nós sabemos que Deus tem profecia, tem promessas a respeito de Israel como nação, se tornar o povo do Senhor, e é isso que nós estamos crendo. Então, apesar de todos os rumores de guerra, apesar do ambiente geopolítico mundial nos mostrar que há uma guerra possivelmente aí grande para acontecer maior do que a que já está havendo, Deus vai dar vitória ao seu povo. Aí nós vamos ver aqui, ó, como a Rússia aparece nesse contexto. E a gente já tem falado um pouco aqui no decorrer desta lição, porque o evento principal é a guerra nesse momento Rússia e Ucrânia, né, que tem movido o mundo, tem influenciado no mundo e também vai influenciar muito agora no que nós iremos falar. Ó. A profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque de Tubal. A palavra chefe em hebraico é Rosh, de significado amplo, cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio. Anchotas Ros, príncipe de Ros. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira e algumas versões inglesas. Foi a semelhança de sons Rosh e Rússia que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh como a Rússia, Meseque como Moscou e a atual capital da Rússia e Torgama como Tobolsk, cidade russa. Então nós vamos ver que esta guerra é um alinhamento de alguns países de uma visão comunista, né? Como a própria Rússia, como a própria China, como países simpatizantes do Oriente Médio com o movimento comunista, como o próprio Irã e o próprio Bielorrússia, que faz fronteira com a Rússia e com a Ucrânia, antigo país pertencente também ao bloco da União Soviética. E do outro lado nós vamos ver a União Europeia, os Estados Unidos, os países da OTAN, próprio Israel, sendo contrários a esta questão desta guerra. E quando uma guerra ela explode, todos aqueles que estão do outro lado automaticamente são envolvidos naquela guerra. Nós vamos ver que há alguns motivos, né, espirituais nós enxergamos assim, a respeito dos países do Oriente Médio com a própria pessoa de Israel. Lembrando que aquela guerra Israel-Palestina, onde até mesmo o próprio Irã, que é aliado da Rússia, já fez severas críticas, né, a Israel. E se quando nós vamos ver o estouro de uma guerra, principalmente como nós olhamos uma guerra em proporções até mesmo em escala mundial, quando houve a Segunda Guerra Mundial, os países que se envolveram na guerra, por exemplo, você vai ver a Itália ela vai entrar numa aliança com a Alemanha, mas com seus objetivos próprios.
A Alemanha tinha um objetivo claro de uma invasão ao leste, ou seja, de tomada da União Soviética e destruição do mesmo. Só que a Itália ela entra na guerra com seus objetivos próprios, que foi o quê? A invasão do norte da África, a busca de recuperar todo o antigo território do Império Romano. Então, quando alguns países eles se envolvem na guerra, cada um se envolve dentro dos seus objetivos. Então, para a gente, eu acho que fica muito claro se o Irã ou o país do norte da África eles entram numa guerra como aliados russos, logo Israel, que é contra o regime, contra a ideologia, contra a guerra que tem acontecido nesse momento, ele é um forte candidato a ser invadido. Então nós vivemos um período que podemos estar vivendo essa profecia, ou a igreja será arrebatada e logo mais acontecerá este evento aí de proporções grandes, né? Então, ao professor, aos alunos, cabe a transmissão, né, desse momento da atualidade da profecia, que é muito importante. O texto 3, a origem da interpretação, esse pensamento não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação ela vem de longe, desde Gesenius, 1787 a 1842, famoso orientalista alemão, em seu léxico hebraico, o Roche de Ezequiel 38:2 são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficado no esquecimento, porque a Guerra Fria, esse período da Guerra Fria, que vai durar da Segunda Guerra Mundial até 1989, ali, com a dissolução, né, da União Soviética, queda do Muro de Berlim, 1990 ali em diante ali, se desmancha de vez o bloco soviético, ficou no esquecimento, parecia que não aconteceria nem tão cedo. Aí nós vamos ver aqui, mas com a guerra da Ucrânia em 2022, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim em 1989, é o que nós acabamos de falar. Parece que aquele conjunto de bloco comunista do Império Soviético, ele nos últimos 30 anos tinha ficado, né, um assunto parece que resolvido. Só que nós estamos vendo aqui que tudo está voltando à tona de repente. São nações com grandes poderes bélicos, com grandes exércitos, com uma tecnologia absurda, aonde uma guerra hoje, no momento que ela aconteceu ou vem acontecer, né, fora dessa polarização Ucrânia e Rússia, ela se torna de proporções terríveis. E esta questão aí da própria Rússia, nós vamos acompanhar aí que desde o século XVIII e século XIX aí, já era falado desta questão aí, antes mesmo de existir o Império Soviético, né? Antes de existir o regime comunista, já havia aí esta questão de uma guerra russa contra o povo israelita. A síntese do tópico 3, o contexto escatológico confirma que os inimigos de Israel serão derrotados porque Deus está do lado do seu povo. Esta guerra, como eu vou repetir mais uma vez, o professor tem que frisar isso, porque escatologia é um caminho, né, complexo, e nós temos que entender que essa profecia ela não nos data precisamente, mas ela nos traz um norte, ela nos traz um ambiente que a gente pode se situar. E esse momento, essa guerra russa que está acontecendo, ela nos traz um ambiente muito claro e muito semelhante à profecia. Não podemos afirmar que essa guerra vai acontecer agora, mas podemos dizer que esta guerra ela pode ser pré-tribulação, ela pode ser pré-tribulação ou ela pode ser ali pós, né, arrebatamento, ou seja, é um período muito curto. Sabendo que uma guerra aí, quando a gente fala de guerra, a guerra dura muito tempo.
Segunda Guerra Mundial mesmo, que vai começar em setembro de 39, ela durou até setembro de 45, então foi um período muito longo. Então, dentro desse período aí, imagina que nós estamos vivendo um período muito atual, profeticamente falando. Então, professor, traga bem, você aluno, enxergue bem o contexto que nós estamos vivendo. É um momento que nós precisamos falar mais de Cristo, nos agarrar mais com o Senhor, porque aquele que crê naquilo que a palavra do Senhor fala, a Bíblia não data fatos, por exemplo, como um arrebatamento, mas ela nos dá um norte, ela nos dá sinais, ela nos dá entendimentos da chegada daquilo que tem para acontecer, profeticamente falando. Não é isso? Chegamos à nossa conclusão. É importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da Batalha do Armagedon. Lembrando, a Batalha do Armagedon aí vai ser um evento de proporções gigantescas, né? Voltando aqui à leitura, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação. Ao passo que o Armagedon se dará ao final desse período. Cabe também a ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, Apocalipse 28, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Chegamos mais uma vez ao fim de mais uma pré-aula. Agradecemos a você pela participação. Curta, comenta, compartilhe, acesse os nossos outros vídeos, Descomplicando a Bíblia, Palavra Pastoral, Palavras Missionárias. Conheça um pouco mais da história deste ministério, seja abençoado por ele. Não deixe de nos ajudar, pois assim você consegue ajudar a manter este canal de pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe e muito obrigado.